Hebreus 13. Depois que o pessoal leu aí todas essas questões, né? Parece, não sei se você teve essa impressão também, que o autor parece que estava com pressa, né? E depois ali no final ele falou o seguinte, ó, e ainda o que eu escrevi para vocês é pouco, mas ele fala de várias manifestações, ali tem várias manifestações para vários grupos. E aí eu pergunto, né, por que ele escreveu desse jeito? De qualquer maneira, você vai ter dois novos conceitos teológicos. O primeiro deles chama-se parênese. Parênese. É uma série de exortações curtas, diretas e práticas que parecem metralhadora, né? De conselhos aí, é como se estivesse metralhando conselhos finais antes da despedida. Então o termo para isso, se você não conhece, né, é diferente, né? Parênese, tá bom? De qualquer maneira, para que isso, né? É que existe assim, a gente percebe essa transição. Porque Hebreus, agora nós estamos no último capítulo, então a gente vai conversar algumas coisas aqui antes de entrar praticamente no capítulo final, para a gente refletir algumas coisas. Então, na maior parte do tempo, Hebreus não se parece com uma carta, não sei se você já percebeu isso, mas com um sermão teológico ali de denso, né, muito profundo e muito bem estruturado. A pessoa conhecia muito ali daquelas questões do Antigo Testamento, como nós já vimos ali, e aí quando chega nesse capítulo 13 aqui que nós lemos, o que acontece? Vai assumir a forma de uma epístola, a forma de uma carta. Então parece que agora que o negócio, né, vai para a carta. Então essa situação, fosse assim, todo o tempo gasto lá foi explicando a teologia, que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, ao sacerdócio, ao descanso de Josué. E aí ao perceber, parece que o pergaminho, que naquela época era bem caro, estava acabando, ele ia falar, não, agora eu preciso resumir aqui, escrever, né, inclusive naquelas linhas ali que estão na margem ali do pergaminho, para tentar utilizar todo o papel, porque era caro esse tipo de papel, né? E também é difícil de ter naquela questão. Tanto é que rolos, né? Paulo pedia para trazer os rolos para ele para estudar e assim por diante. Então, olha só que interessante. De qualquer maneira, também tem um senso de urgência aqui. Por quê? Porque o autor ele faz recomendações para grupos específicos ali que estavam vivendo sob pressão. Para aqueles que sofriam, aqueles que estavam presos, para os casados, para que mantivessem a pureza ali do seu leito, para os líderes também, para que tivessem a obediência e também a imitação a nós em relação a eles, a imitação da fé. Também para os curiosos doutrinários, né, que eram aqueles caras que estavam querendo ali fazer alguma coisa diferente, que cuidassem com as doutrinas estranhas. Então, essa fragmentação ali no final, parece que a gente tem um checklist espiritual. Quando você vai viajar, você fica escrevendo um monte de coisa. Não posso esquecer de levar o passaporte, não posso esquecer de levar, sei lá, o carregador universal, que são diversas tomadas que a gente tem em vários países diferentes. Tem um carregadorzinho universal que você compra, que você vai acoplando conforme as tomadas. São bem diferentes, né? Às vezes um é 220, outros são 110, então essas coisas são interessantes. Isso é um checklist. Então o autor aqui quer garantir que nenhum aspecto da vida cristã prática agora, porque ele foi do 1 até o 12 falando coisas teológicas e coisas inclusive profundas ligadas ao Antigo Testamento, e agora ele quer o quê? Ele quer uma coisa prática. Então basicamente é isso que acontece, parece que dá esse desfecho. Então se você teve essa impressão, assim como eu, então é isso mesmo, mas de qualquer maneira, né, e ele ainda diz que escreveu que é pouco isso. Então, de certa maneira, é como se ele dissesse assim, ó, vamos sair dessas nuvens da argumentação teológica e tal, e vamos pro chão da vida, vamos pro chão da fábrica comunitária lá na igreja, vamos fazer esse negócio ficar power. É assim que ele está dizendo pra gente. Então, essa situação, ela existe. Então, não é só impressão tua. Outra coisa que nós chegamos no final aqui, eu quero conversar com vocês Paulo escreveu mesmo Hebreus ou não? Se lembra dessa dúvida que a gente tinha lá no início e tal? Agora o outro termo que eu vou pedir a vocês aqui, que vocês anotem, além da parênese, né, que é essa metralhadora de conselhos práticos e curtos, que parece que o pergaminho está acabando, né? Então agora tem um outro termo chamado isagogética. Isagogética, se escreve com S primeiro ali, depois o gética com G. Então, o que acontece é o seguinte, isagogética para nós aqui é a forma de estudar como o texto chegou até nós. A exegese, como nós falamos, exegese, ela foca no texto, o que nós estamos falando aqui, o que o texto de Hebreus 13 está dizendo para a gente. É uma coisa. Agora, a isagogética é de como
como o texto chegou até nós. Então, quem que é o autor, que data que foi escrito, foi escrito lá em 64 depois de Cristo, mais ou menos, antes ali da queda do fogo de Roma ali, também a questão da queda do templo e assim por diante. Então, essas questões todas chamam-se isagogética. Então, se você quer, né, dizer que você conhece um pouquinho de teologia, você já tem 2 parâmetros para hoje, parênese e isagogética. Bom, para Paulo, para a gente poder entender se Paulo mesmo escreveu ou não, o que acontece? Sendo bem objetivo. Então, o que acontece é o seguinte, Timóteo, ele vai fazer uma menção a Timóteo no versículo 23. Sabei que já está solto o nosso irmão Timóteo, e Timóteo era o braço direito de Paulo. Depois ali no versículo 24, os da Itália vos saúdam. E Paulo tinha fortes ligações ali com a igreja em Roma, né? O destino final dele, ele queria muito estar para lá. E também no versículo 19, ali quando ele fala que ele estava ali, logo eu serei restituído a vocês em breve, que vem casar justamente com a primeira prisão de Paulo, aquela prisão mais light, domiciliar, que ele estava, né, antevendo que ele seria solto. Então, essa questão toda, quando a gente pega esses versículos aqui que eu falei para vocês, 19, o 23 e 24, tem uma grande chance de ser Paulo. Tanto é que em muitas Bíblias antigas, o título ainda é Epístola de Paulo aos Hebreus. Só que é o seguinte, tem uma parcela grande de estudiosos que fala que não foi Paulo que escreveu. Por quê? Esses são os motivos. O grego ali de Hebreus, ele é muito mais refinado, é diferente. O Paulo era mais apaixonado, ele era mais direto. E o Hebreus tem toda aquela questão que vai fazer estudo e aquela análise, né? Aquela exegese lá com o Antigo Testamento, trazendo para cá para demonstrar para o pessoal ali que eles continuassem fortalecidos para não voltar para a fé anterior. Porque Jesus é esse cara mesmo que estava sendo anunciado lá no Antigo Testamento e foi o cumprimento de tudo aquilo. Depois outras questões também, quando vai falar que Hebreus tem uma técnica diferente, ela se baseia exclusivamente na chamada tradução grega da Bíblia, a tal da Septuaginta. É um nome só para você guardar, não precisa se aprofundar muito nisso não. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, quando ele fala ali no versículo, no capítulo 2, versículo 3 de Hebreus, Paulo está dizendo o seguinte, que sempre defendeu, quer dizer, Paulo não, o autor, né? Sempre que recebeu o evangelho diretamente de Jesus, Paulo está dizendo que recebeu o evangelho diretamente de Jesus e não por intermediários, ele está falando isso lá em Gálatas. E em Hebreus 2:3, nós temos a seguinte informação: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, esse autor de Hebreus está dizendo que ouviu de quem ouviu a mensagem de Deus, daquelas pessoas primeiras, os apóstolos e tal. E Paulo não, Paulo fala que recebeu diretamente de Jesus e não por intermediários. Então é um pessoal que aí diz que Paulo não escreveu isso. Então tem teorias ali, Paulo que era um judeu eloquente, Barnabé que era levita, Lucas, o Clemente e até para Priscila. Alguns dizem que esse nome foi omitido ali, da Priscila que tinha escrito Hebreus, porque o nome foi omitido por ser uma mulher lá numa cultura que poderia rejeitar o texto. Então nesse sentido tem todas essas questões. Agora, veja só, quem escreveu o autor de Hebreus? Eu não sei, nem você sabe. E um teólogo chamado Orígenes, lá em 200 depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte, olha só, ele vai resolver o nosso problema. Quem escreveu a epístola, na verdade, só Deus sabe. Então, né, é só Deus que sabe. Então, de qualquer maneira, para nós, o importante é que ela está na Bíblia, o livro de Hebreus está na Bíblia, tem muita coisa para falar para a gente e tem nos abençoado. A irmã Maria Auxiliadora estava dando joinha dela ali para só Deus sabe. Então, mas de qualquer maneira, a gente fica muito feliz. De qualquer maneira, é o seguinte, Paulo vai demonstrar aqui no capítulo 13 as implicações da nossa vida na fé e na vida comunitária. Então, tudo aquilo que você tem na tua fé, que você se dedica a Deus, ele precisa ser transportado para a sociedade. Você tem que demonstrar um amor fraternal, tem que ser hospitaleiro, tem que ser solidário, tem que se lembrar dos presos, dos maltratados, como se o corpo deles que estão lá sendo aprisionados fosse o próprio seu. Tem que ter pureza, tem que ter contentamento, ser um matrimônio, se você é casado, deve ser honrado, né? E também a questão do amor ao dinheiro tem que ser evitado. Então,
Então assim, a gente precisa entender que Deus não nos desampara, não te deixarei, nunca te desampararei, é isso que Deus fala. Então a gente precisa ter essa convicção. Também na nossa vida comunitária e doutrinária, a gente precisa entender que nós precisamos compreender a liderança que Deus coloca sobre nós. Pastor China é um exemplo deles aqui hoje, né? E também a questão de perseverar na fé, que a gente precisa lembrar desses líderes, imitar na fé e entender que a imutabilidade de Jesus é essa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai ler no versículo 8. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é essas questões práticas que Deus está nos dando. E, finalmente, ele vai concluir ali a questão de bênçãos, né? Vai dar ali as orações e tal, inclusive ali no versículo 20, né? Que é um versículo muito bonito, ele vai falar o seguinte, que Deus aperfeiçoe vocês, o Deus da paz, aperfeiçoe vocês para que vocês façam o bem e fazer a vontade dele. Então, nesse sentido, é importante que nós estejamos cientes dessas questões práticas que nós precisamos caminhar e entender que Hebreus, com todas as situações, todos os 13 capítulos que nós lemos, ele vem confirmar que Jesus é superior em todo, inclusive nessas questões todas que eu li, ele fecha dizendo da superioridade de Jesus nos mais amplos, né, nas mais amplas situações, e vai nos dizer que nós podemos sim confiar nesse Jesus, porque ele de fato é o cara. E mesmo que a irmã Hilda diga, né, que quando eu fui para Jesus, disseram que meus problemas iam acabar. Eu vou lembrar a frase de novo: seus problemas acabaram de começar, né? Mas você vai ter uma força de vencer aí com Jesus, e você não abra mão dele, porque se você for um defensor tão ferrenho como foi o autor de Hebreus aqui em relação a Jesus, tenha certeza que a sua vida será grandemente abençoada e você passará por todas as dificuldades ali, de forma light, entendeu? Mesmo que você tenha situações complicadas, difíceis, mas não abrindo mão da sua fé, perseverando ali com a questão de você sendo uma pessoa generosa, altruísta. É tudo isso que o nosso cristianismo belo e eficaz nos pede. Então, quero conclamar você a ser esse testemunho. E agora que nós finalizamos Hebreus, você pode tirar suas conclusões, mas sobretudo, não largar, né? Não largar de Jesus. Ele não larga de você. Então, amarre aí a sua mão na dele e não solte o barco, né? Siga firme e vá com ele, porque Deus tem bênçãos reservadas para você. Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe.